Bom dia! Quarta-feira. Você está entrando agora, vai assistir a aula gravada, pode passar para frente um pouquinho, que eu só vou chamar aqui algumas pessoas e a gente já começa, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre vivendo no céu enquanto nós andamos na terra. Nós já falamos bastante, aliás, a gente fala disso todos os dias, né? Porque é impossível nós vivermos o sobrenatural andando no natural se a gente não tiver plena consciência do que significa isso. Oi, Dri, bom dia. Então, a primeira coisa é a gente ter convicção, é ter a certeza de que nós somos seres espirituais vivendo na Terra. Porque lá em 1 Tessalonicenses 5:23, se eu não me engano, ele vai dizer, nós somos corpo, alma e espírito. Então, se nós temos esses três aqui na Terra, qual que é o que faz a gente ligar com o mundo espiritual? É o nosso espírito. Então, na verdade, nós somos seres espirituais vivendo aqui na Terra. E se nós somos seres espirituais, nós precisamos viver no céu enquanto nós andamos na terra. E só assim a gente vai conseguir viver mais o sobrenatural do que o natural, experimentar mais das coisas do Senhor, né? Ter mais intimidade com Ele também, quando a gente entende isso. E nós estamos aqui embaixo na terra e assim, o inimigo, ele está acima de nós nas regiões celestiais. Oi, Cristal, bom dia. Nós não estamos, aliás, é o contrário. Muitas pessoas acham que é assim, que o que é que as pessoas pensam muitas vezes, né? Colocam divisões e aí pensam assim, nós estamos aqui na Terra, nós estamos totalmente aqui na Terra, o inimigo, o diabo, como você chama, tá nas regiões celestiais. E aí há uma distância e fica dividido dessa forma. Quando, na verdade, nós, como seres espirituais, nós estamos no céu também ao mesmo tempo. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Porque, assim, tudo que a gente vem conversando sobre conectar o nosso coração ao coração do Pai, sobre ter mais intimidade com Ele, sobre acessar o coração dele para entender o que Ele diz sobre nós, sobre sonhos, sobre visões, tudo isso a gente só consegue através do nosso espírito. Quando o nosso espírito está conectado nas regiões celestiais, quando o nosso espírito está conectado no céu, quando o nosso espírito está conectado com Deus. Então é o nosso espírito que faz tudo isso, porque nós somos seres espirituais. E se nós somos seres espirituais, nós temos que entender sobre o mundo espiritual e viver nesse mundo espiritual. Então nós precisamos andar mais no céu do que na terra mesmo. E aí eu vou trazer passagens bíblicas que deixaram muito claro para mim, eu quero compartilhar com você. E peço que você reflita também sobre elas e peço o Espírito Santo para te direcionar. Para que você, de uma vez por todas, assim, possa também ter esse discernimento, esse entendimento, e entender que estamos na Terra, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos seres espirituais vivendo na Terra. Portanto, nós temos que viver mais no céu, mais no sobrenatural do que na terra para conseguir acessar e fazer aquilo que a gente precisa fazer. E aí tem o versículo lá de Efésios, no capítulo 1, verso 20, onde ele diz assim, ó:
que manifestou Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo, olha, ele está acima de todo principado, de todo poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, nesse versículo de Efésios 1:20, está ficando muito claro que Cristo, depois que ele ressuscitou, ele se assentou à direita de Deus Pai, correto? Depois que ele ressuscitou, ele se assentou à direita de Deus. E estando lá, ressuscitado à direita de Deus, ele está sobre todas as coisas, ele tem domínio sobre todas as coisas, seja principado, potestade, seja qualquer coisa. E aí, lá em Efésios, já no capítulo 2, isso foi no capítulo 1, já no capítulo 2, no verso 6, olha só, que versículo chave esse. E nos ressuscitou juntamente com ele. Isso está no passado, ele não está falando que vai ressuscitar quando você morrer fisicamente. Aqui ele está falando de um ser espiritual que nós somos. Da mesma forma que ele falou que nós somos já abençoados, aqui ele já está dizendo, olha, depois da cruz, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar, está tudo no passado, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha como isso é forte, gente. Primeiro Cristo foi e ressuscitou. Depois o que ele fez? Aqueles que o seguem, ele fez com que nós também pudéssemos estar com ele, espiritualmente sentados à direita de Deus, na destra dele com ele, espiritualmente. Isso significa o quê? Se nós estamos com Jesus, sentado à destra de Deus com ele, nós também estamos muito acima de toda potestade, de todo domínio, de todo poder, de tudo neste século. Não só neste, mas no vindouro. Desde que nós estejamos sempre com Cristo. Então, quando o nosso foco está em Cristo, quando o nosso foco está nas regiões celestiais, no mover sobrenatural, quando o nosso foco está no espiritual e não neste mundo terreno, o que acontece? Quando a gente vive mais no céu do que na terra, espiritualmente falando, nós não nos preocupamos com as coisas ruins. Nós não nos preocupamos com as coisas que podem nos atacar. Nós não nos preocupamos com nada disso. Porque se você entende esse versículo e você vive dessa forma, fica muito claro onde você está e o poder que você tem em Jesus Cristo. Aqui ele deixa muito claro, basta que você creia nisso. Jesus estava na terra e no céu ao mesmo tempo. E aqui é outra parte que eu vou provar para vocês através dos versículos bíblicos, tá? Em que nós estamos, assim como Jesus esteve, no céu e na terra ao mesmo tempo, espiritualmente falando. Lá em João 3,13, ele disse, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Aqui ele estava falando no presente, João falando. Aí lá no João mesmo, ainda no capítulo 16, verso 33, ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Onde Jesus diz que nós teremos paz? Nele, em Cristo. É nele que nós teremos paz, quando nós estamos com ele. E onde que Jesus Cristo está aqui? Efésios revela que ele está assentado à direita de Deus, na destra de Deus. E onde ele fala também em Efésios que ele nos levou, quando ele ressuscitou, para este mesmo lugar, nele. Então, assim, espiritualmente nós estamos entrelaçados, nós estamos juntos, nós estamos dentro de Jesus. Nós estamos com ele, onde ele estiver. Porque aqui ele falou, ó, tendo-vos dito isso, para que em mim, ou seja, em Jesus, vocês tenham paz. Não se preocupe, vocês terão aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vencerão, porque agora vocês estão comigo. E aí lá em João 17:1 ele disse, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, isso quando ele ainda estava na terra, né? Disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Isso quando Jesus Cristo estava lá na cruz. Então ele na cruz, ele levantou os olhos para o céu.
Ele, assim como na multiplicação dos pães, ele fez a mesma coisa. Ele levantou os olhos para o céu. Porque quando ele levantava, ele sabia que espiritualmente ele estava com Deus. E ali ele falou, levantando os olhos, ele disse, Pai, é chegada a hora. Ele sabia que ali ele iria morrer fisicamente, né? Glorifica então a teu filho, para que também o teu filho possa te glorificar. Aí lá em João 17:24 ele diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, olha só, gente, como Jesus, o que Jesus fez por nós. Eu leio isso aqui e eu fico assim maravilhada, porque assim, é tão lindo o que Jesus fez por nós, sabe? E mesmo tendo passado por todo aquele sacrifício na cruz, olha o que ele pede. Em João 17:24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então aqui Jesus ele está dizendo, olha, eu estou indo, mas sabe qual que é o meu desejo? Lembra que nós conversamos sobre, primeiro a gente desejar no nosso coração, a gente colocar esse desejo, não para que Deus ele saiba o que a gente quer, porque ele já sabe de todas as coisas, mas nós precisamos escolher o que nós queremos, porque se tudo já está disponível, nós precisamos escolher o que nós queremos para que o nosso coração possa desejar. E o nosso coração desejando, a gente volta na cruz e lembra que crendo, a gente já tem tudo do que a gente precisa. E aí você começa a visualizar, e aí entra muitas coisas que eu já falei aqui. Então, assim, Jesus, ele desejou, olha só. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, ele estava falando no presente. Ele nem tinha ainda ele nem tinha vindo a morte ainda sobre ele na cruz. E ele já estava falando, onde eu estou. Ou seja, ele está falando aqui já de um momento espiritual, porque Jesus ele vivia ao mesmo tempo no mundo espiritual e no mundo terreno. E ele queria que os discípulos, que as pessoas que estavam acompanhando ele, que tivessem essa mesma experiência, que pudessem viver ao mesmo tempo no mundo natural, no mundo terreno e ao mesmo tempo no mundo celestial. Então esse foi um desejo de Jesus ali antes dele morrer na cruz. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde que Jesus estava naquele momento? Jesus estava na cruz, Jesus estava indo ser crucificado, mas o que ele disse? Onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Ele não estava falando para que eles irem para a cruz, ele estava falando que espiritualmente todos aqueles discípulos e todas aquelas pessoas estivessem com Jesus, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus vivia nos dois reinos, Jesus vivia nas duas dimensões ao mesmo tempo. E assim como nós hoje, nós devemos fazer, porque hoje o Espírito de Deus, ele habita em nós, depois que o véu foi rasgado, o céu foi aberto. Então o Espírito de Deus, ele habita em nós. E se esse Espírito habita em nós, esse desejo que Jesus Cristo deixou aqui em João, através de João, esse desejo dele de que nós pudéssemos estar junto com Jesus, para que pudéssemos ver a glória dele, isso já é real. Isso espiritualmente já acontece. E é por isso que nós precisamos viver no céu enquanto nós andamos na terra, que é o título da live de hoje. Porque se nós temos plena convicção disso, quando nós refletimos aqui em cima desses versículos e nós temos plena convicção disso, nós entendemos que nós vivemos mais no céu do que na terra, porque espiritualmente falando nós estamos lá, sentado com Jesus à destra de Deus, vivendo a glória dele, vendo a glória dele, que era o desejo dele e que foi realizado, justamente porque Deus já amou ele e nós antes da fundação do mundo. É o que ele deixa muito claro aqui. Então, a sua experiência no sobrenatural, a nossa experiência, sabe, com o mundo espiritual, a nossa experiência na intimidade com o Senhor, ela nada tem a ver com Deus, e sim com a nossa crença do nosso coração. Então, não é Deus que vai permitir tudo isso, porque ele já permitiu. Porque isso já foi feito, isso já está escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança. Isso já está feito. Então, isso tem mais a ver com a crença, com aquilo que você acredita no seu coração. Eu estou no céu com Jesus.
eu vivo uma vida verdadeiramente cristã. Então, nós precisamos repetir isso todos os dias. Assim, Espírito Santo, eu vivo, Cristo vive em mim, eu estou com Ele. Então, eu represento Ele na terra. Se eu represento Ele na terra, os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, a minha fala, ela tem que condizer com o que Cristo quer que eu faça. Porque senão eu não estarei vivendo aqui. Eu vou me afastar dele. E se eu me afasto dele, eu não estou mais nas regiões celestiais. Eu não estou mais ali sentada com ele à destra dele, se eu me afasto. E aí, lógico, eu fico desprotegida sim. Mas se eu estou com ele, ele está acima de tudo e de tudo, de todo o principado, de toda a potestade, de tudo. E nada irá tocá-lo, porque nós estamos nele. E é assim que funciona. E nós precisamos tirar, assim, o foco. Por isso, mais uma vez, é tirar o foco das coisas ruins, é tirar o foco daquilo que pode te atacar, é tirar o foco do inimigo. Às vezes a gente valoriza, sabe? Eu vejo muitas pessoas, eu já fui assim também, tá? Quando eu falo hoje é porque hoje o Senhor já me libertou disso. Então, muitas pessoas ainda focam muito no inimigo, focam muito no que o diabo pode fazer, no que o inimigo pode fazer. Nossa, ele tá ao redor, ele vai te atacar a qualquer momento e fica preocupado, sabe? Vivendo pelo esforço, vivendo colocando foco e dando atenção a alguma coisa que tá muito abaixo de você, se você está verdadeiramente com Cristo. O nosso foco, ele tem que estar sempre em Cristo. Ele tem que estar sempre no que Cristo fez na cruz por nós. Em quem é Jesus Cristo? Qual o caráter de Jesus? O que significa estar sentado nas regiões celestiais com Ele? O que significa viver espiritualmente com Ele? O que Ele quer que nós façamos? Qual é o amor que Ele quer que a gente derrame sobre a vida das pessoas? Como que Ele quer que nós sejamos dispenseiros da graça dEle? Quando a nossa mente e o nosso coração estão focados no que é de Cristo, não há espaço sequer para você pensar em outras coisas. Porque Ele deixa muito claro que nós estamos com Ele e Ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, Ele está acima de tudo. Ou você crê nisso ou você não crê. E lembra, você sempre terá aquilo que o seu coração acreditar. Sempre. Sabe, em outra passagem fala que o diabo ele está ao nosso derredor procurando algo para fazer, né? Procurando algo para que ele possa fazer. E ele ruge como um leão. Você sabe o que isso significa? Ao derredor. Isso está ao derredor, ele está longe, ele não está ali, em cima de você. Porque no lugar onde você está, ele não se achega. Porque o lugar onde você está é nas regiões celestiais com Cristo. E lá ele não tem vez, a não ser que você escolha se afastar desse lugar. E quando ele fala que ele ruge como um leão, quer dizer que é parecido com um leão. Ele não é um leão. Ele não é um leão. Ele é parecido com um leão. Ele ruge para poder assustar. Eu não sei se você já estudou a história dos leões, mas os leões, quando eles querem caçar a sua presa, eles não rugem. Pelo contrário, né? Eles ficam em silêncio, eles agem em silêncio. Eles não rugem. Porque se eles vão rugir, eles vão, na verdade, assustar aquelas pessoas. Então, olha só, como tudo isso não faz sentido. Só que às vezes você escuta uma pessoa falando isso e aquilo te assusta. Então, nós temos que saber a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Qual o posicionamento que nós estamos tendo? E o nosso coração, ele não pode nos acusar. Ele não pode nos acusar. Porque quando o nosso coração nos acusa, de qualquer forma que seja, nos acusa falando que nós não somos dignos, nos acusa falando que nós não somos justos, nos acusa falando que nós somos pecadores, que nós erramos o tempo todo, nos acusa falando que nós não podemos fazer nada, nos acusa falando que o inimigo nos ataca o tempo todo. Quando o nosso coração nos acusa, nós geramos uma crença e acreditamos nisso que ele está nos acusando, automaticamente nós estamos nos afastando do trono de Deus. Automaticamente nós estamos nos afastando de quem Jesus Cristo diz que nós somos. E não porque eles querem isso, nunca porque Deus quer, mas porque a crença do nosso coração, a gente sempre vai ter aquilo que o nosso coração acredita. Mas quando você começa a meditar nessas passagens bíblicas e entender verdadeiramente a sua identidade, quem você é,
quem você nasceu para ser, quem Deus disse que você é. Você não é quem os seus pais disseram que você era. Olha, você vai formar, você vai trabalhar, você vai fazer isso. Não! Você não é quem os seus amigos dizem que você é. Você não é quem a sociedade diz que você é. Você é quem Deus disse que você é. Só isso. E quando o seu coração acredita em qualquer coisa diferente disso, você não vai conseguir ter a sua identidade verdadeira aqui. E você vai viver ansioso, você vai viver depressivo, você vai viver de forma pesada. Você vai ser pesado, a sua vida vai ser pesada, não vai ser leve. A vida com Jesus, vai ter aflições, vai ter. A vida com Jesus, ela vai ter tribulações, vai ter. A vida com Jesus vão vir muitas tempestades, sim. Justamente porque nesses momentos é que nós que somos cristãos e que temos a nossa identidade firmada em Cristo, a gente vai ter a oportunidade de mostrar a nossa fé verdadeira de quem nós somos em Cristo. Nesses momentos. Mas não é por isso que a sua vida vai ser pesada. Pelo contrário, aqueles que estão com Jesus Cristo, nesses momentos a vida se torna leve. Jesus, ele fala, venha até mim e eu aliviarei o vosso fardo. E aí a pergunta que fica é, você está passando por tribulação? Eu também já passei. Você está passando por dificuldades? Eu também passo. Você está passando por tribulações? Eu também passo. Mas qual que é a diferença? Eu vivo de forma leve. Eu sinto Jesus Cristo carregando o meu fardo. Eu escolho, é uma decisão minha. Eu escolho fazer com que ele carregue o meu fardo, porque foi isso que ele prometeu. E ele sempre diz o que ele promete na palavra dele. Mas qual que está sendo a sua escolha? A sua escolha está sendo de vitimismo? Fala assim, eu não posso, eu não consigo, comigo só acontecem essas coisas comigo. E você começa a se vitimizar? Qual que é a sua escolha? No começo não vai ser fácil, sabe? No começo, quem é acostumado a viver uma vida realmente no mundo, quem é acostumado a viver uma vida onde não tinha preocupação nenhuma com nada disso, onde não tinha nunca pensado no mundo espiritual, para quem está começando agora, que é a pessoa que está conhecendo Cristo agora, para essa pessoa talvez seja um pouco mais desafiador, porque é muita mudança. Mas o mesmo Jesus, o mesmo Espírito que transformou essa mudança no seu coração, de te tirar do mundo e te trazer para o trono dele, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito que vai te capacitar para fazer todas as transformações necessárias. Todas. Se hoje você é impaciente, ele te torna paciente. Se hoje você é uma pessoa egoísta, ele te faz ser uma pessoa generosa. Porque é impossível você estar com ele, viver o caráter dele, ter a identidade dele e não ser transformado. E se isso não está acontecendo, é porque tem alguma coisa de errado. É por isso que eu sempre vou falar. Não adianta nada você estar toda semana dentro de uma instituição religiosa e quando você sai de lá, a sua vida não é a mesma. A sua vida é como se você tivesse duas faces. É como se você tivesse duas máscaras, uma dentro de uma instituição e outra fora. Dentro da sua casa o seu comportamento é diferente, no seu trabalho o comportamento é diferente. Tipo, você escolhe qual máscara você vai usar diante do ambiente que você está. Quem tem a identidade de Cristo, quem vive no céu enquanto anda na terra, é impossível mudar de máscara. Você é o que você é em qualquer lugar. É impossível você estar no lugar falando bem de uma pessoa e de repente você virar as costas e ir para outro lugar e você começar a falar mal daquela pessoa. É impossível você declarar amor num lugar e em outro lugar você está declarando ódio e raiva. Gente, não existe. Não existe um verdadeiro cristão ele ter faces diferentes, ele ter máscaras diferentes. Não existe. O mesmo Espírito que habita em você, ele habita todos os dias até a eternidade, sempre. Sempre. Então, assim, nesses versículos, sabe, para mim ficou muito claro. E eu espero que para você também fique. E que a crença do seu coração, se tinha dúvida, de uma vez por todas, você possa entender que você é um com Jesus. Nós somos um com Ele. Onde Ele está, que é sentado nas regiões celestiais, à destra de Deus, nós também estamos, porque esse foi um desejo de Jesus.
E você acha que o Pai não cumpriu esse desejo? E tanto é que ele falou no passado, então já está consumado, nós já estamos lá. Espiritualmente nós estamos. E aí, nós estamos neste mundo, ainda que não sejamos dele. Estamos assentados nas regiões celestiais. É lá o nosso lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha, Hélio colocou, quando a gente está com Deus, ele coloca um muro ao nosso derredor, que seria os anjos, que fala em Jó 1:10. Nossa, lindo ter lembrado isso. Obrigada, Hélio. Isso que eu nem estou falando dos anjos, que é o que o Hélio traz, né? Os anjos, eles estão... Gente, os anjos, lá em Hebreus, ele diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para aqueles que hão de herdar a salvação. Você tem certeza que você é salvo? Qual que é a sua resposta? Eu tenho certeza. E você? Você tem certeza que você é salvo? Se você não tem certeza, é porque você não tem certeza da obra consumada da cruz. Quem tem certeza do que Jesus Cristo fez na cruz, e se você concorda com isso, você é salvo. E se você é salvo, existem todos esses anjos que já lá em Jó, olha só, ainda no Antigo Testamento, em Jó, quando a gente está com Deus, ele coloca um muro ao nosso derredor, que seriam os anjos, que fala em Jó 1:10. Lá em Jó já existiam esses anjos, porque os anjos são criaturas criadas desde antes da fundação do mundo também. Só que são criaturas. E o serviço, a função desses anjos é estar conosco nos servindo. Então, todas as vezes que nós precisamos ser servidos de alguma forma, seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente, quando a gente nem percebe que precisa ser servido, esses anjos vêm e nos servem. Por isso que nós também podemos, todas as vezes que nós precisarmos, nós pedirmos aos anjos para que eles nos sirvam. Nós podemos fazer isso. Mas isso é um assunto para outra live. Verdade, Fabi, com Jesus no barco o fardo fica mais leve. Isaías 43 fala, mas agora assim diz o Senhor que te criou, o Jacó, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome. Olha que lindo isso. O Senhor, ele nos conhece pelo nome, gente. Ele nos conhece, ele já deixou tudo escrito de quem nós somos, a fortaleza que nós somos em Jesus, do poder que nós temos através do Espírito Santo dele que nos trouxe. E aí o véu se rasgou justamente para isso. O véu se rasgou. Lembra que eu já comentei sobre o véu? O véu no Antigo Testamento existia uma separação entre Deus e as pessoas, né? Entre o céu e as pessoas. E era separado através desse véu. Então, só podia conversar com Deus uma única vez por ano. Um sacerdote, ele era separado por isso. Ele passava por todo um procedimento lá, tudo que precisava passar para que ele adentrasse num lugar. E ali ele conseguiria falar com Deus, no lugar santíssimo, lá no Santo dos Santos. Mas existia uma cortina, um véu que separava e que ninguém mais podia passar. E sabe como que era esse véu? Esse véu, ele tinha 18 metros de altura, ele tinha 9 ou 10 metros de largura e ele tinha 6 centímetros de espessura. 6 centímetros de espessura. Imagina, 18 metros de altura, 10 de largura e 6 de espessura. Para que rasgasse esse véu, era pelo poder de Deus mesmo. Precisava 600 homens para poder carregar quando precisasse carregar. Então, o que Jesus Cristo fez quando ele subiu ao céu? Esse véu foi rasgado. E ele não foi rasgado de baixo para cima. Ele foi rasgado de cima para baixo. Olha só o que o Senhor diz. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, ele rendeu o seu espírito. Está consumado. Foi justamente quando o véu foi rasgado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isso está em Mateus 27. E lá em Marcos ele disse, mas Jesus, dando um grande brado, expirou.
E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Então, tem 3 evangelhos onde eles falam que o véu foi rasgado, né? Que Jesus bradou, que o véu foi rasgado de alto a baixo. Todos os 3 evangelhos concordam que logo após essas palavras ele morreu, mas somente João, ele nos diz essas palavras, está consumado. Somente lá em João, no capítulo 19 e 30. Ele disse, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, ele rendeu o seu espírito. Imediatamente após essas palavras, algo muito importante aconteceu. Quando o véu se rasgou, o que aconteceu? Gente, olha que coisa mais linda! Quando o véu se rasgou, os céus, eles se abriram. O véu se rasgou e os céus se abriram. Você tem noção do que é isso? O véu se rasgou e os céus se abriram. Todos aqueles anos que as pessoas viviam distante de Deus, desde Adão. Porque com Adão e Eva no paraíso, todos os dias, no final do dia, o Senhor vinha falar com eles e tinha aquela intimidade gostosa com eles. Mas depois do pecado, que eles saíram do Jardim do Éden, desde aquela época até o dia que Jesus Cristo falou, foi consumado, até esse dia, as pessoas viviam distantes de Deus e não podia ter esse contato direto com Ele. Olha o presente que Deus nos deu através de Jesus. Jesus disse, está consumado. Naquele momento os céus se abriram. Naquele momento, Deus ele ficou livre para conversar com qualquer um de nós. Qualquer um, eu e você e qualquer um que se quiser chegar para Ele a qualquer momento, é só a gente ir de encontro a Ele. É só a gente desejar, é só a gente querer, é só a gente entrar na intimidade, é só a gente conversar. E Ele deixou os céus abertos para que o amor dele fosse derramado sobre nós. Olha que coisa mais linda, né? E lá em Êxodo, olha como que era a finalidade do véu no Antigo Testamento. Era em Êxodo 26, ele diz, pendurarás o véu debaixo dos colchetes, foi o próprio Deus dando as ordens. E trarás para lá a arca de testemunho. Para dentro do véu, o véu vos fará separação. Olha, o véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. E isso não existe mais. Essa separação, ela não existe mais. A obra da cruz, ele rasgou o véu, abrindo-o, e deu a todos os filhos de Deus acesso livre e acesso permanente. E como e quando o céu se abriu, o que isso significa para nós? O véu se abriu e permaneceu aberto quando Jesus disse, está consumado. O véu permaneceu aberto até hoje, ele permanece aberto. E é por isso, por ele permanecer aberto, que nós, juntamente com Jesus, estamos assentados no seu trono, sentado à destra de Deus. Espiritualmente nós estamos lá, nós estamos com Jesus e ainda temos esse Espírito Santo lindo, que é uma pessoa presente em nós o tempo todo, que nos dá o poder para fazer o que quisermos aqui em prol de servir a Jesus aqui na terra, de cumprir uma história que já está escrita para nós desde antes da fundação do mundo, a história que Deus preparou para mim e para você. E nós precisamos pedir todos os dias ao Espírito Santo para que a gente possa escrever, não a nossa história, mas que a gente possa escrever a história daquele que já escreveu a nossa história, para que a gente possa cumprir a história dele que já está escrita aqui. É isso que a gente tem que pedir para o Senhor. E quando nós entendemos tudo isso, nós tiramos o foco do nosso eu e nós focamos nas pessoas. Porque não se trata de nós, se trata das pessoas. Não se trata do que Deus fez em nós, mas do que aquilo que Ele fez em nós que será feito e transformado na vida das pessoas. Onde a presença manifesta de Deus estava, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano sob condições especiais. Deixa eu ver se eu consigo continuar. Já está na horário de finalizar já. Hoje eu preciso também sair um pouquinho mais cedo. Então eu vou deixar para continuar, porque eu amo falar sobre isso. Eu vou deixar para continuar essa parte aqui, talvez provavelmente na segunda-feira, porque hoje à noite eu preciso fazer uma viagem. Vou fazer um curso em Belo Horizonte e volto só no domingo. Se eu conseguir fazer a live de lá na sexta de manhã, eu aviso para vocês, mas não é certeza, tá bom, gente? Talvez só na segunda mesmo. Beijo para vocês.
que vocês reflitam, gente, nessas passagens bíblicas, e reflitam na obra consumada da cruz, do estar consumado, né, meu amor? Reflitam nisso, né? Manda um beijo. Quer falar? Beijo, gente. Até segunda-feira. Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo restinho de semana. Refletindo aí, vivendo mais no céu enquanto a gente anda na terra, tá bom? Até mais.